Muito bem, como havia prometido na videoaula passada, falaremos agora das características do testamento. Nós já sabemos que o testamento é um ato de última vontade pela qual a pessoa, gozando da capacidade testamentária ativa, dispõe dos seus bens ou faz outras disposições de origem não patrimonial para que sejam produzidos os efeitos, os seus consecutários, venham depois da sua morte, ou seja, o negócio jurídico cujos efeitos são produzidos post-mortem, ok? Guarde essa expressão latina aí, post-mortem, ou pós-morte, ou para depois da morte. Bom, que nós devemos estudar os institutos e lembrar deles no que diz respeito à sua origem, lembrar dele no que diz respeito à sua natureza, nós já sabemos, mas é também de bom tom que você, ao estudar um instituto, estude também as suas características, os seus caracteres. Eles são importantes por várias razões, dentre elas para nos permitir distinguir uma coisa da outra. Como que eu distingo ao longe uma zebra de uma mula? É fácil, basta a gente perceber as características de uma e da outra. Sem perda de tempo, fica fácil saber a importância de se conhecer as características de um instituto que estamos estudando. E no caso do testamento, passemos então a tratar delas. A primeira coisa que eu tenho que saber, que me lembrar, é que o testamento ele é o quê, pessoal? Um negócio jurídico. Parece, para quem é conhecedor da teoria dos negócios jurídicos em geral, que o testamento ele é um ato jurídico, estrito sensu, e não é. O testamento ele é, estrito sensu, um negócio jurídico, mas ele é um negócio jurídico de natureza não receptícia, ok? Porque ele é unilateral, veremos, só exige no momento da confecção a vontade do próprio autor da herança. Então, o testamento ele é um negócio jurídico de natureza não receptícia e ele é formal e solene. Formal porque tem forma prescrita em lei, solene porque a forma, o ritual tem que ser obedecido sob pena de nulificar o ato. Nós vimos no vídeo passado. Além disso, me desculpa, o testamento ele é unilateral. Unilateral por quê? Ele cria a obrigação apenas para o testador inicialmente e só há a necessidade no momento de ser confeccionado de que haja a manifestação expressa do autor da herança, do testador. É claro que depois de aberta a sucessão, o herdeiro ou legatário terá que dizer se aceita ou não aceita a herança. Contudo, essa manifestação de vontade, ela é a posteriori, ela vem depois da morte. No momento de ser feito o testamento, pessoal, não se exige a manifestação de vontade de outra pessoa, somente a vontade do testador, ok? Além de o testamento ser unilateral, ele é também personalíssimo. Isto é, o testamento só pode ser feito pelo próprio autor da herança. Não é permitido, então, que outra pessoa teste no lugar do testador, representando-o. Por exemplo, eu não posso fazer o meu testamento por procuração. Se a pessoa contar com a idade inferior a 16 anos, ele não pode fazer testamento, primeiro porque é incapaz, segundo, ele não pode fazer testamento representado, okay? Porque ele é personalíssimo. Daí porque as pessoas jurídicas também não podem fazer testamento, podem herdar,
mas não podem fazer testamento, pois o testamento exige que o ato seja praticado pela própria pessoa e as pessoas jurídicas, elas não agem de per si, elas agem sempre representadas por alguém, um diretor, um gerente e por aí vai. Então o testamento ele é personalíssimo, ele não pode sofrer o influxo de vontade de outras pessoas. Daí também, pessoal, o testamento não pode ser feito de mão comum. Duas pessoas não podem testar ao mesmo tempo em uma mesma cártula, né? Como diz Caio Mário, na mesma cártula seria nulo o testamento feito, por exemplo, pelo esposo e a esposa. Os dois fazem um testamento, um só testamento, deixando bens sejam recíprocos, para um e para o outro, né? O marido deixa para a esposa deixa para o esposo, como também não podem ser feitos, digamos assim, para beneficiar um terceiro. O testamento seria, portanto, inválido, porque feriria este princípio, essa regra de ser ele personalíssimo. Também ele é gratuito, que o testamento ele é, na sua essência, gratuito. A pessoa não pode fazer o testamento e exigir um pagamento, uma contraprestação, porque desconfigurava esse seu caractere da gratuidade. Feita a exigência de uma contraprestação, de um pagamento, o testamento seria, portanto, absolutamente nulo, pois não é possível haver contraprestação em um testamento. Permite-se, contudo, que haja o modo, o encargo. Lembra daqueles elementos acidentais do negócio jurídico? Então, é possível que o autor da herança institua o herdeiro ou legatário e nele acrescente um encargo ou modo. Por exemplo, diz o testador: deixo a fazenda Laranjeiras, lembram? A José, ficando ele com a obrigação de construir uma casa nova para os vaqueiros. Isso é permitido, isso é um encargo, isso é válido. Vai onerar José? Vai, mas neste caso ele vai ser onerado, mas vai ter o direito do legado no caso, né? Não haveria nenhum problema, é admitido então o modo o encargo sem desnaturar a gratuidade. E fique atento que isso é comum, cair em provas, né, de concursos públicos e por aí vai. O testamento, então, ele é personalíssimo, unilateral e gratuito. E o testamento, pessoal, ele também é revogável. É da sua essência a revogabilidade. O autor da herança, então, ele pode revogar o seu testamento a qualquer instante, enquanto vivo ele for, obviamente. Então, se ele fez um testamento em 2000 e agora em 2002, lúcido, capaz, ele pode simplesmente revogar aquele testamento feito anteriormente. Da mesma forma, diz o código, que você fez o testamento, você pode então revogá-lo. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe concernente à revogabilidade dos testamentos. Vejam só. Existe um outro instituto pelo qual disposições de última vontade podem ser feitas. É o chamado codicilo. Estudaremos mais adiante, basta que você tenha uma noção do que seja um codicilo. O codicilo, pessoal, é uma disposição parecida com o testamento, pode ser patrimonial ou não patrimonial, e aqui eu me aproprio das informações pretéritas que lancei no testamento.
cujos efeitos também são para depois da morte. A diferença elementar é que no codicilo eu só posso dispor de questões de pequeno valor, se for de origem patrimonial, portanto, a disposição. O código fala em esmola de pouca monta, ou seja, a dona de casa faz o seu testamento e deixa para a sua colaboradora do lar, por exemplo, a sua bijuteria de uso, as suas roupas de uso pessoal, coisa de pequeno valor, alguma coisa entre 1% e 10%, segundo a literatura do direito privado. A questão é, feito um codicilo em tempos passados, se eu fizer um testamento depois, para que o meu codicilo valha, eu tenho que fazer referência a ele, eu tenho que fazer alusão a esse codicilo que fiz. Por exemplo, se a pessoa, o testador, ele fez um codicilo no ano de 2000, em janeiro de 2000, por exemplo, e agora, em maio de 2020, ele faz um testamento, esse seu codicilo só valerá se ele fizer expressa alusão a ele no testamento. Por exemplo, ele vai dizer, olha, o codicilo que fiz em janeiro de 2000 continua válido. Se ele não fizer esta referência ao codicilo feito anteriormente, tem-se como ineficaz aquele ato de última vontade que ele fez. O codicilo será então revogado tacitamente se ele fizer um testamento posteriormente e não fizer referência ao codicilo. Com relação ao codicilo, não se exige a mesma coisa, até porque um codicilo revoga um testamento revoga um codicilo, expressa-o tacitamente, mas um codicilo ele não revoga um testamento, ele não tem essa força, porque ele não é o codicilo, ele não segue as mesmas solenidades do testamento, por esta razão, ele não, na hierarquia, digamos assim, ele seria inferior ao testamento, um ato que não poderia revogar um testamento, portanto, ok? Aqui a gente encerra, o próximo vídeo tratará da capacidade, também chamada legitimidade sucessória, testamentária, ativa e passiva. Ok? Até o próximo vídeo. Até breve. Um abraço a todos.